discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. Olha, o número de homicídios durante o Carnaval 2023 no Rio Grande do Norte diminuiu em 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 20 mortes. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, divulgados ontem, quinta-feira. De acordo com a pasta, neste ano foram registradas 160 prisões, 310 boletins de ocorrência e 14 homicídios em todo o Rio Grande do Norte. Durante os 5 dias de feriado, cerca de 3.290 agentes estaduais de segurança pública, além do apoio da estrutura municipal e federal, trabalharam. Isso é uma realidade estadual. Mas Caicó, como é que foi a segurança no Carnaval de Caicó? É o que a gente debate agora com o Tenente-Coronel Albert Vancirne, ele que é comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, e também o Capitão Messias, que já vai chegar aqui no nosso programa para falar também do trânsito. Coronel, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, internautas. É um prazer a Polícia Militar estar aqui, mais uma vez, nesse espaço aberto, democrático, cujo o interesse público sobressai, principalmente no debate, né? É muito importante a Polícia Militar estar aqui para a gente debater e melhorar nosso emprego do policiamento e atender às demandas sociais. Podemos dizer que o Carnaval deste ano fez jus à fama que o Carnaval de Caicó tem de ser um carnaval tranquilo e seguro? Com certeza, Marcos. Nós tivemos um carnaval que a gente avalia seguro, no sentido de que não houve emprego de violência, nem violência por parte de malfeitores, né, de criminosos, nem violência policial. E o que houve na realidade no início, um pouco mais que nos preocupou, foi a questão afeta ao furto e ao roubo de cordões. Ao furto e ao roubo de cordões. Como é que acontece? O furto, roubo de cordões e celulares. Isso da quinta para sexta-feira. Na aglomeração, o infrator, eu chamo o predador, ele vem com essa intenção. Ele se vale ali daquele tumulto e coloca ali 2 ou 3, ficam distraindo a vítima e um vem e arranca o cordão de ouro, ou, enfim, o cordão que está ali no pescoço da vítima. E outros se valem da questão do furto de celulares em bolsos dos foliões. E isso nos preocupou porque, se eu não me engano, no primeiro dia houve 3 notificados, eu posso falar naquilo que nos chega, 3 ocorrências. Da quinta para sexta-feira nós capturamos 2 infratores, né, desse tipo de modalidade. Da quinta para sexta, da sexta para o sábado, capturamos 5, dos quais a Polícia Civil capturou 1 com arma de fogo no corredor da Folia. E do sábado para o domingo, houve a captura dos receptadores de celulares. Eram 3 mulheres que estavam em Jardim do Seridó já, indo para Natal. A partir do domingo, as ocorrências caíram drasticamente, né? Então, no total, notificados, nós tivemos 9 eventos. 9 eventos. E que seriam o quê? No caso, não necessariamente prisões. Não, 9 eventos de roubo de cordões. Sim, né? Roubo de cordões. E notificados 6 eventos de furto de celular. Lógico que a gente sabe que houve mais, né? Mas registrados, no caso. Registrados, né? E desse total, as forças de segurança capturaram, inclusive o policiamento rodoviário, capturou o primeiro da quinta-feira. E capturou também um cidadão que estava na tentativa de arrombar um carro. Ele até havia aberto e tal. Já eu acho que da segunda para terça-feira. O policiamento rodoviário. E no mais, a Polícia Civil capturou 1.
resumindo, em torno de 11 pessoas foram detidas, envolvidas, não que elas tivessem uma ligação entre si, mas a gente acredita que eram pessoas que se associaram ali de maneira pulverizada com a intenção de praticar esse tipo de modalidade criminosa. Então, a partir do domingo, em Remada, a partir do domingo caiu drasticamente, a gente só registrou mais 2 eventos até a quarta-feira, que foi o último dia de carnaval aqui em Caicó. Para um evento do tamanho do carnaval de Caicó, oficialmente falando, 6 registros de furtos de celulares, é um número muito pequeno? É um número pequeno, a gente quer sempre que o folião venha e não tenha nenhum registro. Mas você vê num dia como Raí lá, sai a rodada, aquela multidão que estava ali, o dia todo, e o carnaval em si, né? É muita gente, Marcos, é muita gente. Eu penso assim que a gente pode melhorar, pode, porque a gente sempre prima pelo ideal, que é 0, né? Que seria 0 furto, 0 roubo. Mas creio que as forças de segurança, elas deram cabo, Marcos e ouvintes, da demanda, daquilo que nos foi apresentado, né? A demanda social, e a maioria esmagadora das pessoas brincou bem e foi para casa feliz, como deve ser. Como o senhor falou nessa questão, deixa eu só receber aqui o bom dia aqui do Capitão Messias, ele que é subcomandante aí se eu errar, pelo amor de Deus me corrija, 3ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Estadual. Acho que eu acertei. Messias, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Correto na nomenclatura. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia Marcos, bom dia o comandante, Coronel Cirne, bom dia aos ouvintes. Bom dia. E nem baixar a patente também não, né? Não, Capitão, não, né? mas pode levar. Mas e aí, com relação à questão do trânsito, foi também tranquilo ou deixou um pouco a desejar? Pode ser melhorado? Qual a sua avaliação? Bom dia a todos. Marcos, tudo sempre pode ser melhorado, né? No entanto, a avaliação que a gente faz do Carnaval 2023, que era inclusive uma ansiedade, né, era de público e também das forças de segurança, né, comando? Devido a esse lapso temporal. Isso, a gente estava preocupado. Isso, a dimensão que tomaria, os meios que a gente utilizaria. Então, dentro dessa conjuntura geral, a gente avalia como um carnaval tranquilo. As questões relativas a trânsito também, a gente, com nossos dados estatísticos, eles apontam que houve, inclusive, uma diminuição em relação, aí a gente não pode tomar como parâmetro o carnaval de 2022, nem de 2021, porque não houveram, né, praticamente, mas o nosso parâmetro é o carnaval de 2019, foi o último carnaval que teve em Caicó, e a gente fazendo uma correlação dos dados, nesse carnaval, que aí a nossa preocupação maior é a questão dos acidentes, é a questão com o fluxo viário e a questão também da perda de vida. Nós não tivemos nenhum óbito, nem nas rodovias estaduais e nem no município de Caicó. Isso na região? Isso na região de competência da 3ª CIPRV, que abrange o Seridó Ocidental e o Seridó Oriental. Então isso é um dado que por si só, quando a gente faz uma análise, a gente pega daquela gravidade maior, né, comando? Quando vai avaliar questões de segurança pública, no caso do batalhão, ele avalia se houve um homicídio, se houve roubo, e vai aquela escala hierárquica do tipo da tipologia criminal. A nossa, a gente afere pelo padrão perda de vida no trânsito com acidente, aí vai descendo para questões de embriaguez, para questão de procedimento. Então a gente conseguiu zerar a própria dinâmica do carnaval no município também, ela ajudou muito a questão da organização. Eu percebi e eu estive aqui na sexta-feira, não foi? Foi. Nós estivemos aqui no programa, eu já tinha estado quarta e quinta e a sexta. E a gente percebeu uma organização na questão do fluxo viário na parte interna da área central do evento. Então isso ajuda muito a diminuir os acidentes, isso ajuda muito a melhorar o fluxo, e isso ajuda até na questão de segurança pública. Se você tem um trânsito organizado, se você não tem aqueles veículos jogados de qualquer jeito na rua ou em qualquer lugar, organiza para que a segurança pública chegue mais rápido a uma ocorrência, para que uma patrulha visualize melhor um infrator na hora que ele se deslocar nessa via. Então são questões que estão interligadas e concatenadas. Do ponto de vista de trânsito, nós avaliamos como positivo
avaliamos também que o Fulião, nesse aspecto, ele contribuiu, ele colaborou, percebemos muito a questão dos alternativos, tinha muito alternativo, tinha muito mototáxi também trabalhando, e tinha muito táxi. Então esse transporte alternativo é quem desafoga a questão do fluxo viário, é quem minimiza também a questão dos acidentes de trânsito, porque o Fulião vai, quer beber, quer brincar, e ele quer voltar para casa. Então, essa possibilidade dele voltar num veículo alternativo diminuía muito a questão do acidente. Eu conversando ontem com os amigos da PRF e eles falaram nessa mesma questão, né, de praticamente pouquíssimas flagrantes de motoristas dirigindo sob efeito de álcool, né, nesse carnaval. Para mim parece que a campanha de o motorista da vez, né, aquela questão de se beber não dirija, me parece que começa a surtir os efeitos esperados já, né? E assim, Marcos, é muito importante essa fala que Messias está relatando e essa sua também, porque quando vocês estavam desenvolvendo aí essa questão, o cara não está vindo embriagado, surtiu efeito motorista da rodada, isso traz menos ocorrências, não só de trânsito, como também vias de fato, porque no trânsito há uma tensão quando há um acidente. Quando há um acidente, por exemplo, com dano, todo mundo saiu ileso ali, mas houve aquela tensão, começa uma discussão, isso pode evoluir para vias de fato e outros crimes, enfim, que pode surgir naquela dinâmica. Então, o cidadão vindo são, ele com todas as suas faculdades mentais ali, operantes para desenvolver e fluir o tráfego, é muito importante para a minha ponta também de segurança pública, né? Da minha ponta, o meu policial lá na rua, que ele vai não ficar muito adstrito, preocupado com uma via de fato ou outra, porque houve aquele acidente, e sim, a gente vai policiar até outra dinâmica, outro olhar voltado para a prevenção e outros tipos de crime. Então, tudo isso flui, sabe? É muito importante a organização, a junção de todos os órgãos, né? E o carnaval, eu acredito que tenha sido muito bem elaborado. Lógico que nós precisamos melhorar em alguns pontos, alguns banheiros, a questão que a gente pode até entrar aí depois do fluxo do percurso, né? Do assunto percurso, um pouco mais à frente. Mas ele foi muito bem organizado. Eu lembro que antes de eu entrar em férias, em dezembro, a gente fez uma reunião já com a prefeitura, os órgãos de segurança, e a prefeitura nos mostrou todo o percurso, como é que ia ficar dispostos os camarotes, e ali a gente já pôde pensar como é que seria o emprego do meu policiamento. O meu emprego de policiamento, as torres de elevação ficariam em tais pontos, como é que eu viria com minhas patrulhas a pé, como é que eu colocaria o efetivo montado, como é que eu poderia pedir o apoio da terceira CPRV, o apoio do policiamento ambiental, a fim de analisar as questões afetas à intensidade de som alto e perturbação do sossego. Então, isso é muito importante, começar lá atrás, para a gente desenvolver e aperfeiçoar cada ano mais. Isso é planejamento, né? Isso é planejamento. E quanto mais cedo o Carnaval de Caicó for definido, para vocês facilita o planejamento? Facilita muito, porque a gente planeja quinzenalmente, a gente planeja mensalmente, a gente planeja trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então nós temos a prospecção, aquilo que vai desenvolver durante aquele ano. Com isso, eu posso prever a questão de tropas, eu posso prever a questão da logística empregada, a questão de toda essa parte operacional propriamente dita, porque o que há por trás de um PM só ali no terreno, ele indo, vindo, é uma estrutura que as pessoas não têm noção, pelo qual nós passamos para um único PM estar ali, na Celso Dantas com a Coronel. Imagine 130 PMs só do 6º Batalhão de Polícia Militar, né? Que seria o policiamento ideal. Nós tivemos em torno de 100, 110 PMs. Sem falar no policiamento rodoviário, policiamento ambiental, policiamento montado, policiamento velado. Enfim, e além, Messias, a dinâmica da cidade, ela não para, ela aumenta, né? A cidade tem um fluxo de demanda que é aumentado. Tem todos os bairros, nós temos 30 bairros, né? Caicó é uma cidade polo,
Então, tudo tem que isso... ter polícia no carnaval e também nos bairros. Nos bairros, não para, a cidade não para, né? Já nós vamos fazer aqui as perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas, Messias, eu não gosto muito de colocar no ar a minha percepção, para não influenciar no debate, mas me passou um pouco a impressão de que o trânsito desse carnaval não foi tão caos com relação aos carnavais anteriores, né? Claro, tem muitos carros aqui, muitos motoristas não respeitaram aquela questão do distanciamento ali da esquina, que acho que era até tolerável aí por vocês, né? Pelo tamanho da festa, mas a gente não viu muitos carros no meio da rua, a gente viu os carros, a maioria deles bem estacionados. Você acha que esse trabalho educativo, que depois virou um trabalho aí de fiscalização que vocês realizaram ao longo dos últimos meses, facilitou bastante isso? Com certeza, a gente avalia também por essa ótica, tendo em vista que o planejamento prévio, né, como o comandante falou, ele dá uma facilidade para que você execute o trabalho e possa colocar e dispor sua tropa, seu dispositivo que você tem de logística de meios humanos e materiais para realizar o trabalho. Com o policiamento rodoviário estadual não é diferente, inclusive antes do carnaval a gente teve reuniões com o município, a gente teve o cuidado, comandante, de fazer um pré-projeto de sinalização e viabilização de fluxo para esse carnaval, entregamos pronto para o município, foi executado quase que integralmente, então isso facilita a questão da circulação dos veículos. O trabalho prévio que já vinha sendo feito com a questão do estacionamento, com a questão da organização do trânsito, ele ajudou e muito, porque quando a gente chegava, praticamente a gente via casos isolados, é isso que você falou, esses casos isolados eram o foco, era onde a gente atuava, porque no geral, na ótica geral, na conjuntura geral, a maioria dos condutores e dos veículos estavam organizados, estavam alinhados, estavam estacionados de forma regular. Isso se reflete em questões de segurança pública, se reflete também em questões de diminuição ou minimização de acidentes de trânsito e se reflete inclusive na percepção que o folião que vem de fora tem a respeito do nosso município, né? Então são questões que realmente têm pertinência, isso que você comentou. Marcos e Messias, ouvintes, quanto mais organização, menos violência. Existe uma teoria aí que ela, acho que está com 30 anos, a teoria da janela quebrada. E isso foi um evento científico, que lá em Nova York, Rudolph Giuliani, quando assumiu Nova York, estava num caos. Então ele disse, olha, nós vamos aqui primar pela limpeza da cidade, nós vamos primar pelas escolas, nós vamos primar pela organização fina e a organização mais grossa da cidade. Então eles pegaram um carro, colocaram lá num bairro, eu não sei se... Eu me atrapalho entre Brooklyn e Bronx, mas era um bairro mais periférico, e deixaram um carro lá por uma semana. Na primeira semana, jogaram uma pedra no carro e ninguém fez nada. Jogaram no vidro, ninguém fez nada. Na segunda semana, já estavam todos os vidros e algumas rodas calotas tiradas naquela época, né? Na terceira semana, o carro estava todo depenado. Ou seja, se ninguém cuidar, o caos vira, generaliza. Então, quando você vem para uma cidade e vê o trânsito organizado, você vê ruas limpas, você percebe iluminação, você tem acesso ao fluxo de transporte urbano e também, quer seja o privado, você percebe que aquela cidade, ela flui de maneira mais salutar para o visitante e para quem lá mora. A tendência é que o crime diminua, porque o bandido não gosta de organização. O bandido não gosta de organização. Ele quer facilidade, né? Ele quer facilidade, ele quer escuridão, ele quer o anonimato, ele quer o caos, não é isso? Então, assim, quando há a junção de esforços, né? E isso é muito peculiar do povo seridoense, a gente luta muito por isso. Lógico que temos a nossa cultura, enfim, toda uma problemática de um país em desenvolvimento, abaixo da linha do Equador. Isso tudo influencia, e ser Nordeste, né? Mas nós
somos diferenciados nesse quesito de organização e a tendência é que melhoremos cada dia mais. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, deixa eu só localizar aqui rapidinho, né? Eu não sei se esse foi o nosso primeiro carnaval com o vídeo monitoramento aqui da cidade de Caicó, né? Ele pergunta o seguinte, pergunta aí se o efetivo conseguiu ser melhorado com o vídeo monitoramento agora no carnaval. Às vezes parece que o vídeo monitoramento não mudou a realidade, porque há muitas fugas das ações da polícia, residências e comércio principalmente. E aí, melhorou ou não? Eu não vejo por onde ele está tirando isso. Às vezes há muitas fugas. A gente tem que ir para os dados, né? Desde que o vídeo monitoramento se apresentou em Caicó, os índices que a gente compara de um ano para o outro é uma diferença de 25% menos roubos, 30% menos furto. Empiricamente, eu não tenho como dizer cientificamente, mas eu vejo que o vídeo monitoramento ele otimiza o policiamento, o emprego do policiamento. Além de ele dizer a mim, preventivamente, vá lá na rodoviária que tem 2 homens em atitude suspeita porque eles estão olhando muito para determinada mulher, volta, olha para a bolsa dela, ficam nervosos. Então isso otimiza e faz com que a minha viatura desloque lá, faça uma abordagem canalizada, uma abordagem pontual àquele cidadão. Ela também serve para a repressão após o cometimento de um crime. A Polícia Civil ir lá, analisar as câmeras que nós temos, que são... Hoje a gente operou no último carnaval com 48, chegando a 96 pontos a gente poderia chegar. E muitos criminosos estão cumprindo pena de maneira preventiva já, dentro da instrução, porque os delegados foram lá e extraíram as câmeras. Otimiza muito. E eu não vejo quais são as fugas que, vou ser sinceramente, qual foi o acompanhamento tático que o cidadão fugiu nosso? Não estou lembrado, entendeu? Eu vejo, sinceramente, o dia a dia que eu acompanho lá é que nos faz com que a gente seja pontual. Será que ele não quis dizer, por exemplo, assim, alguém comete um assalto num posto de combustível e foge, né? Não seria mais ou menos essa questão da fuga, né? E a polícia não consegue, por exemplo, naquele momento prender aquele cidadão? Se ela não conseguir prender... A gente também tem que analisar que a polícia não pode sair louca por cima de pau e pedra, colocando em risco as outras pessoas, a vida da sociedade, porque houve aquele crime em determinado lugar e eu, de maneira assodada, louca, maluca, eu tenho que pegar a todo custo. E as câmeras não vão evitar que isso aconteça, né? As câmeras vai ajudar a capturar, mas né? Um dos crimes que aconteceu no posto de gasolina, eu estou lembrado aqui, que eu não vou dizer o nome por uma questão de impedimento legal, os cidadãos foram presos, foram identificados, o delegado foi lá, identificou, extraiu, colocou no inquérito, instrução, Ministério Público, está lá, preventiva, estão presos. Agradecer aqui o policial Gustavo Nobre, que está aqui na escuta, que ele colocou: monitoramento ajuda em tempo real, o coronel estava 24 horas no ar. O principal do monitoramento é aprender quem realmente cometeu o crime por identificar, né? O Gustavo, que hoje nós temos umas policiais só para esse trabalho. Só para esse trabalho, só para essa finalidade. 24 horas o policial monitorando Caicó. Monitorando Caicó. Então a bandidagem Caicó está vigiada por câmeras o tempo todo, vigiada, né? E nós trabalhamos integração, Messias. Os delegados hoje, delegado André, delegada Luana, delegado Leonardo, Cunha da PRF, todos nós estamos dentro do coração de Caicó, que é o Copom. Nós trabalhamos juntos lá dentro do Copom, todos nós, os 3 delegados municipais das especializadas, mais o PRF Cunha e todos os comandantes dos diversos tipos de policiamento. Então, Caicó hoje, quando acontece o crime, todo mundo tem ciência, então a gente começa a interagir. Isso facilita muito, muito mesmo o trabalho. Eu até vibro porque é como se o sistema estivesse funcionando e quando a Polícia Penal está precisando de algo, a gente também está à disposição. Os delegados vão lá, Marcos, à tarde, trabalham a tarde toda, se eles quiserem, com seus agentes. Entenderam? Outra pergunta aqui, né? Você já falou sobre essa questão aí da quantidade de celulares furtados, né? O Vini coloca: o celular de um amigo meu foi roubado durante o evento, ele apresentou queixa e localização do aparelho em outra cidade. O que ele pode esperar agora, né? Se teve o telefone furtado, prestou queixa, apresentou de que ele está localizado em outro município vizinho, o que ele pode fazer agora? Então, nesse sentido, ele tem que pedir, cobrar do delegado, para que haja uma diligência e
a polícia vai até o local, não está dizendo a localização. Se for uma localização exata, a polícia pode ir lá, solicitar a vários institutos, né? Eu acho que aí tem que ver, só pesar o que é que o delegado vai pensar nessa situação, se vai pedir uma preventiva, uma busca e apreensão, alguma coisa nesse sentido. Agora, se der uma localização aproximada, aí já são outros pormenores. O que as pessoas têm que entender é que a legislação, ela está posta para que as polícias respeitem a legislação. E muitas vezes nós não podemos avançar como deveríamos porque nós temos que cumprir a lei, né? As pessoas ficam preocupadas, não, mas é porque tem que fazer isso. Opa, mas peraí, eu tenho que cumprir a lei. Eu sou submisso e escravo da lei. Até que pode responder por isso, né? Com certeza, mas assim, tudo que a lei nos faculta e que é constitucional a gente faz. E faz até um pouquinho mais. Capitão Messias, uma coisa bem interessante que eu também vi que vocês realizaram era aquela vistoria diária durante a tarde, né? As viaturas passando pelo percurso ali do corredor, né? Para saber se tinha veículos, motocicletas ou algum outro impedimento no percurso do bloco. Houve uma colaboração da população com relação a isso? Com certeza, houve uma colaboração grande. E o que a gente identificou lá nos 6 dias de carnaval, foram casos isolados, e mesmo assim, nesses casos isolados, a gente ainda dava uma segunda volta no percurso. Geralmente o cidadão, ele era informado por alguém ou por alguma pessoa que estivesse perto e retirava o veículo. Tendo visto que havia um decreto municipal dizendo que aquele espaço, naqueles horários pré-definidos, seriam ou estariam à disposição da questão dos foliões, da folia, inclusive dos trios. Uma outra questão também que a gente ressalva é que aquele procedimento nosso, além de realizar a questão relativa ao trânsito, ela também era de forma ostensiva. E foi numa dessas diligências, na sexta-feira, comandante, onde se deu a prisão daquele infrator que roubou os cordões de ouro da cidadã. Então foi a Polícia Rodoviária Estadual nesse modelo, nesse procedimento que a gente denominou de varredura, que identificou, recebeu a vítima, prendeu o infrator e fez inclusive a condução para a delegacia com o apoio de uma viatura do batalhão. Nosso policial foi quem foi registrar o flagrante. Então, quando a gente fala em trânsito, fala em segurança pública, fala em policiamento, a gente está falando de uma coisa só. Isso. Tudo isso é segurança pública. Quanto mais uma coisa fluir, integrar e interligar, melhor será o resultado. A câmera, como o cidadão falou, ele é apenas mais uma ferramenta tecnológica à disposição dos órgãos de segurança pública, que por si só não vai resolver o problema da criminalidade. Não é essa a ideia. A ideia é que ela seja um instrumento tecnológico a serviço da segurança pública para auxiliar, para melhorar e otimizar o serviço de segurança pública. Vou dar um exemplo. Em relação ao trânsito, o senhor já falou em relação à questão do policiamento local. O cidadão fazendo manobra perigosa, pondo em risco outros usuários em uma moto, aqui na Coronel Martiniano, praticando aquelas manobras que chamam de grau. O policiamento rodoviário não conseguiu identificar, porque uma moto é diferente de você fazer um acompanhamento com um veículo de 4 rodas. Com certeza. Mas as câmeras identificaram a placa, e a partir daí foi possível fazer os procedimentos administrativos e, inclusive, se possível, você pode, pelo endereço, pelo nome, você pode chegar ao cidadão. Então é uma ferramenta, ela não vai resolver, mas ela auxilia na segurança pública em geral. Para não gerar a questão da impunidade, a sensação de impunidade. Outra coisa. Nesse caso, o cidadão não sai impune. Ele pode até achar que vai sair, mas uma hora vai chegar o procedimento. No carnaval, eu tinha acesso pelo meu celular das câmeras. Então eu vi que lá na Celso Dantas com a Pedro Velho, havia um fluxo muito grande de pessoas que ficaram depois que um dos blocos passou. Então, o que é que eu fiz? Isso é só um exemplo simples. Certo. Eu pedi a guarnição do policiamento montada, a guarnição de 4 rodas, que eles atuam em conjuntos, né, que são o homem e o animal, e também com as viaturas. Eu pedi para a viatura ir lá ficar resguardando aquelas pessoas que estavam ali. Isso de maneira assim, em 30 segundos que eu observei, mandei.
Ou seja, me auxiliou, eu não precisei me deslocar lá do epicentro até lá para saber como é que estava o policiamento. Olhei aqui do meu celular. Isso é muito simples, isso otimiza o policiamento. Graças ao monitoramento, né? Graças ao monitoramento. Deixa eu tocar aqui para a gente fechar aqui em 2 assuntos. Ontem eu recebi uma crítica construtiva de um folião que ele disse o seguinte, olha, ainda está carente de sinalizações de Caicó para quem vem, por exemplo, que não quer curtir o carnaval, mas está passando por Caicó. Eu até brinquei, mas não tem contorno rodoviário? Disse, mas o contorno rodoviário é feito para grandes veículos. Tem pessoas que querem ter o direito de, por exemplo, entrar em Caicó para ver um pouquinho do Magão, dos outros blocos, treme-treme, aquela coisa toda, o Canguru, Furiosa, e ir embora para o seu destino. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas aqui nas ruas de Caicó com relação aos desvios. Pela sua experiência, Messias, pode ser melhorada essa questão de sinalização aqui dentro da cidade? Pode e deve ser melhorado. A gente procura sempre... Mas está carente, na sua opinião, não? Bom, eu estou falando aqui pela pessoa da estadual e não pelo município. A questão de sinalização ela é competência do município. No entanto, como o assunto é carnaval, e se me perguntar em relação ao carnaval, me parece, pelo menos é minha ótica, e eu sou suspeito de falar porque eu trabalho com essas questões de trânsito, mas é o que a gente visualiza e percebe. Me parece que estava bem sinalizado. Porque eu acompanhei todo o percurso externo do carnaval, inclusive aquela entrada que vem, que canaliza o fluxo de veículos da Zona Norte, da Zona Oeste, para dentro do evento, e para quem queria ir para o evento, tinha placa de sinalização em todo o percurso, descendo ali na Carlinhos Dantas, indicando que o cidadão deveria fazer o contorno pela Maria Manuel Inácio. E se quisesse ir para a Zona Leste, ele seguia em frente e tinha placas indicando. No mesmo sentido, no sentido Zona Norte, quem vinha da Zona Oeste, que queria ir para a Zona Norte, tinha placas indicando o sentido e tinha uma placazinha primeira dizendo desvio de fluxo, até bem organizada, talvez um pouco maior, identificasse melhor, e dizendo que a partir daquele percurso ali, daquele cruzamento, haveria uma interdição de via, que era justamente as vias que estavam sendo interditadas para a questão do fluxo de foliões e dos trios. E nessa perspectiva, assim, analisando de forma bem holística, dentro do que se poderia ter de sinalização, estava, não vou dizer 100%, mas estava de forma satisfatória, e acredito que apenas quem vem de fora, que não conhece a cidade, poderia ter algum problema. Mas isso é normal, a gente vai para qualquer cidade, quando a gente é de fora, não precisa ter nenhum evento. Você vai perceber dificuldades e vai estranhar, né, o fluxo viário. Por outro lado, as questões internas ali do núcleo, do centro onde acontece o evento, ela por si só ela é de difícil mobilidade. Por quê? Porque você tem muita gente, você tem o perímetro que foi isolado, né, perímetro externo, e você canaliza para quem vai para o evento todo esse fluxo ali para dentro do evento. Numa estrutura pequena, Caicó tem um centro que por si só, com o fluxo de veículo que tem dentro de uma normalidade, ele já causa um desconforto viário, e você atrela isso, ou aumenta, ou potencializa isso com um evento de carnaval com ruas isoladas. Então quem foi para o evento e foi no seu veículo e quis estacionar lá e quis sair de lá, encontrou dificuldades, obviamente, é óbvio, tem uma proporcionalidade de pessoas e veículos muito maior, num espaço muito mais reduzido, que certamente vai encontrar desconforto. No entanto, mesmo para isso, a gente colocou policiamento específico, em via específica, como ali na biblioteca, que é um centro de canalização. Quando os trios passavam, aquela via ficava aberta e a gente tinha policiamento de trânsito ali, justamente, policiamento rodoviário estadual, para dar fluidez àquele local. E no sentido contrário, para quem entrava da cidade, a gente tinha também policiamento ali na Coronel Martiniano, na entrada ali da Vila do Beck, já para dar aquela orientação primária. Perfeito. Mas no geral, Marcos, a gente percebe que funcionou, pode ser melhorado e otimizado. No entanto, as circunstâncias em que são colocadas o evento, com a infraestrutura que o município dispõe para aquele local, geralmente, necessariamente, vai haver algum desconforto, mas na ótica geral atende. Para fechar o nosso programa, o prefeito ontem anunciou aqui a possibilidade, ele deixou claro que é uma defesa dele, é uma sugestão dele, não discutiu ainda com ninguém, né? Mas já anunciou aqui, já virou um debate, inclusive público, né? O prefeito defendeu aí para os próximos carnavais a possibilidade de encurtamento do percurso oficial do Carnaval de Rua de Caicó, né? Ele acha longo o percurso, né? Tecnicamente falando, para as forças de segurança, Coronel Cirne,
É uma boa proposta ou não? A priori, sim. A priori, sim. Digamos assim, numa análise bem simplista, sem me debruçar muito sobre os pormenores, que tudo vem outras situações, eu acredito que seria uma boa. Por quê, Marcos? Porque se o percurso saísse ali da Seridó, entrasse na Renato Dantas, Celso, Coronel, Seridó, para mim, o quão importante não é o tamanho do percurso, e sim é o folião curtir. Você está compreendendo? Então, assim, mas vai ser rápido. Faz 2 voltas cada bloco. Vai ser rápido. Para em frente aos camarotes. Por que tecnicamente seria bom para mim? Porque eu posso circundar esse perímetro de maneira mais eficiente. Eu posso circundar com viaturas, giroflex ligado, pontos bases, policiais desembarcados, dando maior ostensividade. Eu posso vir com a cavalaria, posso vir com as motocicletas, eu posso vir com homens e mulheres a pé, com meu policiamento velado, eu posso vir com o vídeo monitoramento me ajudando, me auxiliando canalizadamente naquela situação, no epicentro do problema. Eu diminuo o meu traslado de patrulhas para os QNFs, para fazer os rodízios, para alimentação. Você está compreendendo? A Polícia Civil fica mais próxima das situações que ela deve atender. Os bombeiros ficam mais próximos do atendimento. Os ambulantes, eles podem canalizar ali as suas vendas mais compactada. Enfim, a segurança fica mais compactada. Com isso, eu tenho um controle maior da minha problemática de segurança pública, e isso resultaria, a meu ver, eu estou falando aqui muito preliminarmente, mas o que a gente percebe com mais de 2 décadas militando na Polícia Militar é que a demanda nos apresentada seria melhor controlada. Eu daria um pouco mais de segurança em virtude de todo esse enxugamento, né? Essa compactação. Com data vênia do Coronel Cirne, você concorda com as opiniões dele aí? Tecnicamente falando também? Sim, é muito coerente o pensamento do comandante, tendo em vista que, assim, preliminarmente, né, que a gente não pode dizer que vai dar certo ou errado, não é essa a questão. A gente está dizendo que, tanto para o policiamento rodoviário quanto para o policiamento ordinário do batalhão, você diminuir o circuito significa você poder otimizar melhor os meios e recursos que você tem para dar conta daquele todo. Quando você alarga o percurso, você tem que dividir os meios logísticos e humanos que você tem para dar conta de um percurso bem maior. Até o tráfego, né? Melhoraria até por cidadãos que não... Eu vi algumas pessoas... A pergunta que o cidadão fez aí, por exemplo, com esse formato, uma ideia de formato, claro, que o coronel falou que o prefeito aí sugeriu, você liberaria 3 vias de fluxo. Você liberaria aí Augusto Monteiro, Olegário Vale, né? Olegário Vale e a Pedro Velho. E a Pedro Velho. Então você desafogaria quase que 50% do percurso. Claro que é uma preocupação de algumas pessoas, por exemplo, do encurtamento, travar o percurso. Numa multidão, por exemplo, como a que teve com a Raíssa Rodada. Daria para... travaria isso? Mas olha o tamanho, Marcos, que nós teríamos. A Seridó, a Renato Dantas, essa parte da Renato, a Celso, a Coronel. É muito espaço, né? É muito espaço. E a gente... Além disso, existe as Teria ruas... que ter uma multidão para poder travar. E outra, mas nós não temos também as ruas adjacentes? Todas aquelas pequenininhas ali, elas servem também como escoamento. Eu ia comentar isso, mano. Por exemplo, esse percurso, o formato que é hoje, certo? Às vezes ele lota ali a Coronel Martiniano, né? Quando tem aquela atração principal. E às vezes ele lota ali, vamos dizer ali, aquela parte da Seridó até a Renato. E em compensação tem pontos ali, Seridó, Pedro Velho, que fica vazia, né? Quando você desce lá para baixo para Pedro Velho, e quando você pega Pedro Velho para Celso, praticamente não tem ninguém. Então, um espaço ocioso que realmente precisaria de uma análise para saber se e bem rapidinho, atende. Isso, perfeito. Uma análise. O que é que poderia ser feito? Pegaria o percurso, dividiria 4 pessoas por metro quadrado, veria quanto é que caberia nesse percurso. Porque assim, a gente analisa aí, a gente já conversou com os promotores de eventos, uma ABB lotada são 8.000 pessoas. Aquele show de Wesley Safadão aqui em Caicó, promotores de eventos que são
experientes, me disseram que tinha no máximo 40 mil pessoas. Na ilha? Na ilha. Ah. Aquele show, e foi uma multidão, lembra? Sim, lembro. Pronto. Então, assim, nós pegaríamos esse percurso, dividiríamos 4 pessoas por metro quadrado e veríamos uma prospecção de quantas pessoas caberiam. Aí a gente teria mais ou menos, porque não dá mais do que 50 mil pessoas não, Marcos. O nosso tempo estourou, só mais um minutinho, não vai passar disso. Eu queria entender o seguinte, por que vocês não fazem mais a estimativa de público nesses grandes eventos? Porque é complicado, meu amigo. Olha, eu tenho que ter... Era tão bom, a gente divulgava, olha, carnaval deu 60 mil pessoas, de acordo com a polícia, a gente não tem mais isso, porque, né? assim, eu vou ver se eu consigo com o pessoal da TI fazer uma estimativa bem científica, pegando o percurso, pegando o perímetro ali. Isso vende também, né? Vende para o carnaval vende... 4 pessoas por metro quadrado, entendeu? Você acha qual foi o evento do carnaval do Caicó que você acha que deu mais gente? Cara, Caicó tem 60 mil pessoas, não é verdade? Não passa de 50. Você acha então que o evento, o bloco que deu mais gente, deu 50 mil então? Eu acho que nem deu. 50 mil dá uma procissão estourando. Nós temos 60 mil pessoas. 60 mil pessoas, Marcos, é da criança ao idoso. É gente, meu amigo. É o Maracanã lotado. E principalmente pelo jogo do Flamengo, né? Aí que lota mesmo, né? É, porque é mulambada, né? Obrigado. Eu vou aqui lhe constranger. Obrigado aqui, Coronel, por não, sua meu amigo. Eu participação. preciso de qualidade, não é quantidade, não. Entendeu? Não, eu digo com relação ao Maracanã. Então, é qualidade, não é quantidade, não, meu amigo. Você quer dizer, então, que no jogo do Fluminense tem qualidade, então, né? Lógico. Tá bom, então. Eu acho que a entrevista... Ele vai arrumar uma intriga com a maior massa de ouvintes aqui do nosso programa, que são flamenguistas. Mas os flamenguistas, eles sabem que... Mas entenda, peraí. Os flamenguistas... Tem um conflito aqui entre oficiais aqui. É Fla-Flu aqui. Mas vocês têm que entender que o Flamengo saiu do Fluminense. Vocês são nossos filhos, então eu tenho respeito. Eu apenas faço... que a direção já chegou aqui, manda eu repreendo. Eu só repreendo, porque são meus filhos. A gente precisa botar no rumo certo, entendeu? Tá bom, então. Obrigado, viu? Depois do senhor, bota até... Eu quero aproveitar aqui e agradecer aqui a gentileza de vocês que sempre atendem aqui o nosso convite. Obrigado, viu? Valeu, Messias. Obrigado a todos, bom dia, estamos à disposição, né? Obrigado. 8 horas e 47 minutos, eu ficando por aqui, tem tudo